E o McDonald's não mudou o sabor, não mudou a receita e ninguém percebeu a diferença nenhuma. Mas o governo tomou um chapéu de milhões. Como? Eles pararam de vender sorvete e começaram a vender sobremesa láctea. Mesma casquinha, menos impostos. E quando já parecia exagerado, veio a segunda cartada. O hambúrguer pronto, industrializado, tributado, virou carne crua moldada in natura. Resultado? De imposto cheio para quase zero. E somando as duas manobras, milhões deixaram de ir para os cofres públicos e ficaram no caixa. E a pergunta é, você acha isso imoral ou genial? Vamos descobrir? Porque se até o McDonald's precisa fazer uma engenharia tributária para não ser engolido, e o que sobra para quem tem uma lanchonete de bairro? E hoje você vai descobrir como o McDonald's dribla a carga tributária abusiva no Brasil usando algo que qualquer empreendedor deveria usar: a lei. Nada de sonegar, nada de caixa 2. É só ler o regulamento melhor do que o árbitro. E vamos mostrar a reclassificação do sorvete, que derrubou a alíquota de quase 39% para cerca de 12%. Vamos destrinchar como o hambúrguer industrializado virou carne in natura e cortou ICMS que podia chegar a 12% por unidade. E mais, vamos simular a economia por produto, por loja e por rede nacional. E no final você vai ver porque o pequeno empresário quebra. E não é por falta de cliente, é porque ele paga imposto no nome errado. E o Brasil está entre as maiores cargas tributárias do mundo, quando somamos impostos diretos, indiretos e contribuições. Mas o problema não é só quanto se paga, é como se paga. Imposto ruim, complexo, cheio de exceções, mudanças de classificações, guerra fiscal entre estados, ICMS que varia por produtos, PIS, COFINS, cumulativo ou não cumulativo, ISS principal, IPI federal, e um simples item de alimentação pode ser taxado em cascata 5, 6 vezes antes de chegar até a sua bandeja. E o setor de food service trabalha com margens apertadas, compra insumos perecíveis, paga folha, energia, gás, aluguel, taxa de cartão, impostos sobre tudo. Sabe aquele lanche de R$20? Dependendo da nota, mais de 30% pode estar indo para o governo. E agora pensa o seguinte, se você encontra uma brecha legal para pagar 10% a menos, isso não é um detalhe, é sobrevivência. Multinacionais sabem disso. Elas contratam ex-fiscais tributaristas, SCARF, empresas de consultoria, e o pequeno reza. Você lembra quando viralizou que o McDonald's parou de vender sorvete no Brasil? E muita gente achou que era crise de abastecimento. Não era, era contabilidade e estratégia. O produto não sumiu do balcão, sumiu da classificação fiscal. E a simples palavra sorvete carregava uma cesta tributária muito pesada. Em vários estados, alíquotas combinadas, ICMS mais PIS, mais COFINS, mais IPI, batiam perto de 38% ou mais sobre a base. Só que aí o pulo do gato, existe uma outra categoria de produtos lácteos, preparados congelados, sobremesas, tributados com alíquotas bem menores. Resultado, McDonald's reclassificou. Mesma casquinha, nova NCM, novo código, menos imposto, um alívio que pode chegar a quase 3 vezes de diferença de carga tributária. De algo como 39% para 12% em cenários analisados por consultorias tributárias. E isso não é um troco, é mudança de jogo. E no Brasil, quem sobrevive é quem dribla a burocracia. O McDonald's não sonega, ele estuda. E vamos aos números, porque aqui a gente fala a verdade, não é teoria. Preço médio nacional ao consumidor, R$5 por casquinha. No estado de São Paulo, a carga tributária sobre o sorvete pode chegar aos impressionantes 39%. No estado de Minas Gerais, sobremesas lácteas classificadas corretamente têm a carga tributária de 12%. Isso dá uma diferença de 27 pontos percentuais. Vamos a contas. R$5 vezes 38,97%, R$1,95 em impostos. R$5
R$5 vezes 11,78% igual a 0,59 centavos de impostos. Economia por unidade, R$1,36. Agora multiplique esse volume por 10 milhões de casquinhas vendidas. Dá um total de 13,6 milhões economizados. 50 milhões daria 68 milhões. Mesmo se cortassem isso pela metade, por variação, por praça, ainda são dezenas de milhões. E se aplicar essa lógica ao Sundae, R$ 9,90, ou McFlurry, R$ 12,90, a economia dobra ou triplica. Bora de exemplo. O McFlurry, R$ 12,90 vezes os 38,97% daria R$ 5,03 em impostos. Com sobremesa láctea, cai para R$ 1,52. Economia de R$ 3,51 por unidade, num produto que vende milhões por ano. Resultado: menos impostos, mais margem, mais poder de fazer promoções. O cliente acha que ganhou desconto, mas foi imposto que desapareceu. Porque se você acha que os produtos estão caros porque o empresário quer que seja tudo caro, não, porque tem uma carga tributária muito pesada em cima de tudo isso. Lembre disso, tudo que você compra tem imposto pra caramba. Esses caras do McDonald's são geniais. E segura mais essa: hambúrguer industrializado pronto paga ICMS cheio de 12% em média, mas carne crua fresca sem aditivo tem isenção em vários estados. Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem política agropecuária que isenta carne bovina in natura. E o que o McDonald's fez? Parou de comprar hambúrguer congelado pronto. Começou a adquirir carne moída, padronizada, moldada internamente. O produto ainda chega pronto para o cliente, mas nos documentos é carne in natura processada minimamente. Agora vamos para o resultado que é bruto. O ICMS cai de 12% para 0%. Custo base da carne, R$ 2,80 por sanduíche. Acrescentando o ICMS a 12%, seria igual a 34 centavos por unidade. Em 100 milhões de sanduíches vendidos, 34 milhões economizados. Brutal. Com esse dinheiro, você abre mais 50 lojas novas. Ou banca um ano de marketing. Ou segura a inflação e não aumenta os lanches. E tudo isso sem sonegar nada. Só trocando o código do produto na cadeia de fornecimento. E no Brasil, não basta saber cozinhar. Tem que saber como é que o governo te chama na nota fiscal. Porque o nome errado pode custar 12%. O nome certo financia o seu crescimento. E agora vamos destrinchar a premissa da carne usada. R$ 2,80 de custo. Tributação como industrializado 12%, ou seja, 0,34 centavos de impostos. E a tributação como carne in natura com isenção de 0%. Total de R$ 0,00. Economia de 34 centavos por sanduíche. Agora vamos escalar 30 milhões de hambúrgueres. Daria 10,2 milhões em economia. 60 milhões de hambúrgueres daria 20,4 milhões. E 100 milhões de Big Mac daria 34 milhões. E esse é só o efeito tributário direto. Agora some a casquinha, o Sundae, o McFlurry e entenda. O McDonald's transformou planejamento tributário em vantagem competitiva. E eu trabalhei muitos anos com empresas, então conheço muito bem a parte de restaurantes. Vou contar uma história. E João tinha um sonho. Abrir uma hamburgueria artesanal. Teve várias dessa. E investiu 150 mil com a ajuda da família. Reformou, comprou chapa, geladeira, contratou 2 ajudantes e até vendeu bem nos primeiros meses. Mas os boletos chegaram. Gás, energia, salário, taxa de maquininha e os impostos. O Simples Nacional levou 6% do faturamento dele. Mas João não sabia que estava comprando pão e carne com NCM errado. Pagava o ICMS embutido. Sem crédito, não reaproveitava nada. Nem sabia o que era SEST. Com 11 meses, mal pagava o fornecedor. Com 13 meses, recebeu notificação da prefeitura. Alvará vencido. Com 14 meses, fechou as portas. E a loja foi comprada por uma franquia.
com time jurídico, com classificação fiscal correta, com poder de compra e logística. João só virou estatística, como milhares de brasileiros que tentam ser empresários no país que não os valoriza. A rede virou case de sucesso. E vejam só essa comparação brutal entre o João Burgers, que eu acabei de falar, e o McDonald's, um gigante. E vamos por classificação de produtos. O João usava o que o fornecedor enviava. O McDonald's reclassifica com os tributaristas. O João comprava carne industrializada com ICMS. O McDonald's, carne in natura com isenção. O João comprava sorvete com os impostos cheios. O McDonald's, sobremesa láctea com imposto menor. E agora vamos com o regime tributário. O João, com simples, sem crédito. O McDonald's, estrutura segmentada com aproveitamento. E agora margem por lanche. O João tinha R$ 1,20 com sorte. McDonald's, R$ 2,50 com engenharia tributária. E agora a comparação na parte de expansão. Para o João, era impossível com o caixa tão apertado assim. Já o McDonald's financia com economia de impostos. E a conclusão de tudo isso não é só vender mais, é saber como não pagar mais do que precisa. E o Brasil não premia a competência, premia quem lê a nota técnica da Receita. E vamos deixar isso claro, planejamento tributário é usar a lei para pagar o mínimo possível legalmente. Elisão fiscal é o nome técnico. E sonegação é outra coisa, emitir, esconder, fraudar, outra coisa. O McDonald's tem parecer jurídico, tem laudo técnico, tem classificação homologada. Se o governo quiser mudar a regra, que mude a lei. Até lá, quem joga com inteligência joga dentro das 4 linhas. E esse código é o NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Ele define qual imposto será classificado. Por exemplo, um brownie pode ser classificado como produto de confeitaria industrializada com IPI cheio. Mas, olha o pontinho lá. Se ele for vendido fresco, sem embalagem, pode ser considerado bolo artesanal e ser isento. Errou o código? Paga imposto a mais ou toma multa. Além do NCM, tem o SEST, usado pelos estados para definir o ICMS de classificação e substituição tributária. E o CNAE, que define a sua atividade econômica principal. E juntos, esses códigos formam o seu DNA fiscal. Em toda a genética, basta um erro para nascer uma anomalia tributária. E agora eu vou desvendar o que um restaurante paga de tributo. Vamos ver se você sabia disso. Vamos montar um combo simples: hambúrguer, refrigerante mais sobremesa. A carne pode ser tributada com ICMS cheio ou isenta como in natura. O pão pode ter substituição tributária dependendo do estado. O queijo geralmente tem crédito se for comprado como insumo, mas depende da origem. Refrigerante tem o IPI, o ICMS, o PIS, o COFINS, o imposto sobre imposto do imposto do imposto do imposto. Puta que las... Rapaz... Embalagens tem o IPI e o ICMS conforme o fornecedor. Bom, tem a energia que é tributada sobre o insumo, né? Quanto que você gasta. O ISS, Imposto Municipal sobre Serviços de Alimentação, em alguns casos. E aí vem os impostos sobre folha. INSS, FGTS, encargos sobre o Prolabore. Tudo isso sobre um lanche de R$25. E aí eu te pergunto, por que o empresário reclama? Porque ele não está lutando contra um concorrente, ele está lutando contra o Estado. E vamos olhar um pouquinho lá fora. Nos Estados Unidos, um pequeno restaurante em Miami paga em média 6,5% de sales tax. Imposto. Pode abrir uma LLC online. A tributação é previsível, você sabe exatamente quanto deve. No Chile, o IVA é de 19%, mas não há insanidade do ICMS brasileiro. Regime para microempresas é simplificado com restrições rápidas. Na Estônia, você paga imposto quando distribui o lucro. E se reinvestir, não paga. Agora volta para o Brasil. Aqui você paga ICMS antes de vender. PIS e COFINS acumulados, ISS sobre o serviço, IPI sobre a embalagem e se errar o código do produto, multa. E ainda dizem que é o país do empreendedor.
Mas é só se for empreender contra a lógica, né? Aqui você realmente tem um sócio que é o Estado. Chamou de sorvete? Multa. Chamou de sobremesa? Parabéns. E no Brasil o cardápio muda só porque o governo tem fome do seu lucro. E enquanto você aprende a fazer hambúrguer, eles aprendem a tributar o pão. O governo não frita batata, mas quer 30% da sua venda. O imposto não faz fila, ele come antes que você. Até aquele bolinho que você come tem o NCM. Planejamento não é crime, é sobrevivência nesse país. E a lei tenta controlar tudo. E por tentar demais, cria as próprias armadilhas. Quando você escreve 500 páginas só para definir o que é sorvete, alguém vai encontrar uma nota no rodapé que permite chamar aquilo de sobremesa à base láctea. E a alíquota muda. E aí me diz, bichão, você acha errado ou acha genial? O problema não é o empresário que usa a lei, é o Estado que não sabe escrevê-la. Então, depois de tudo isso, eu vou te falar 7 passos para não pagar imposto à toa. Número 1, revise o NCM dos seus produtos. O João, ele vendia brownie como confeitaria. Quando ele mudou para bolo artesanal, ficou isento de imposto. E número 2, veja se seus insumos podem ser comprados como in natura. Carne crua tem alíquota menor do que carne processada. E a terceira dica, estude incentivos estaduais sobre a carne, sobre o leite, cesta básica ou energia. Número 4, analise o seu regime tributário. Às vezes sair do simples dá mais margem se você tiver crédito. Número 5, centralize compras. Compre via matriz e distribua. Economize no ICMS. Número 6, documente tudo. Laudo técnico, ficha do produto, memorial descritivo. Número 7, tem o parecer contábil. Não mude nota sem respaldo. O fiscal não perdoa improviso. E a arrecadação do governo? E o problema do Brasil não é uma sobremesa do McDonald's. É o desperdício de dinheiro público. E se a lei permite pagar menos, a culpa é de quem? Quem escreveu a lei mal feita. Não de quem luta todos os dias para sobreviver. Quem tem tributarista, prospera. Quem não tem, fecha as portas. E você acha que o problema é seu, que o seu preço está errado, que você não sabe vender, mas a verdade é que você não sabe tributar. Porque o imposto, ele é invisível e mata devagar. Enquanto isso, o McDonald's estuda a lei melhor do que qualquer contador. E você vai continuar pagando imposto com nome errado? E no Brasil, até para vender hambúrguer, você precisa ser estrategista tributário. Sorvete virou sobremesa, hambúrguer virou carne crua e o pequeno empreendedor virou sobrevivente. E eu sou o Thiago Bordon e aqui a gente mostra como não ser engolido por esse sistema, porque aqui a gente não aceita virar estatística, a gente aprende a jogar.